Math Thinkers, gente que gosta de pensar em matemática. Orientações para a resolução dos exercícios de Análise Matemática 2 na FCTUC, folha 1. Serão utilizados alguns resultados teóricos referidos no livro de James Stewart, Cálculo, volume 2, edição brasileira de 2005. Questão 10. Verifique se a série é convergente ou divergente. Se for convergente, calcule a sua soma. A linha A série cujos primeiros termos são 4, 8 quintos, 16 25 avos, 32 125 avos, etc. O que nós vemos é que, para passarmos de um termo para o termo seguinte, o numerador vem multiplicado por 2 e o denominador vem multiplicado por 5, ou seja, o termo da série vem multiplicado por 2 quintos. O termo geral desta série pode ser expresso como 2 elevado a n mais 1, onde n é o número de ordem do termo, a dividir por 5 elevado a n menos 1. Repare-se que a primeira potência de 2 é 4, ou seja, 2 ao quadrado, e a primeira potência de 5 em denominador é 1, ou seja, 5 elevado a 0. Portanto, o termo geral desta série é da forma 2 vezes 5 vezes 2 quintos elevado a n. Temos novamente uma série geométrica que sabemos somar. A soma da série é igual ao primeiro termo a dividir por 1 menos a razão. A linha B, a soma da série de termo geral 5 vezes 2 terços elevado a n menos 1, que, se quisermos, pode ser expresso como 5 vezes 3 meios vezes 2 terços elevado a n, se preferirmos ter a razão elevada a n. O que não é necessário, porém, pois, inclusive é no livro de James Stewart, a razão da série geométrica está elevada a n menos 1, que era como estava no início do enunciado. Mais uma vez, usamos o conhecimento de que a soma de uma série geométrica com razão inferior a 1 em módulo é igual a primeiro termo a dividir por 1 menos a razão. Questão C. A soma da série de termo geral menos 3 elevado a n menos 1 a dividir por 4 elevado a n. Ou seja, o termo geral pode ser reescrito como menos 1 terço vezes menos 3 quartos elevado a n, o que mostra que é uma série geométrica. Como a razão, que é menos 3 quartos, tem valor absoluto menor do que 1, a série é novamente convergente e já sabemos calcular a sua soma. A linha D, a série de termo geral n sobre n mais 5. Usamos aqui mais uma vez o teste para a divergência. Obviamente o termo geral desta série converge para 1, portanto não converge para 0, logo a série é divergente. A linha E, soma da série de termo geral 1 sobre n vezes n mais 2. Para estudarmos a convergência, vamos comparar esta série com uma série P, ou seja, com uma série cujo termo geral é o inverso de uma potência de n com expoente maior do que 1. Ora, o termo de maior grau do denominador é n ao quadrado, portanto vamos comparar com a série de termo geral 1 sobre n ao quadrado, a qual é convergente. E vamos comparar usando o teste de comparação do limite. O limite do quociente entre o termo geral da série que nos é dada e o termo geral da nova série de comparação 1 sobre n ao quadrado, este limite é uma constante positiva, é até o número 1, portanto, ambas as séries são convergentes. Dado que a série P que estamos a estudar, com P igual a 2, é convergente, a série que nos é dada também é convergente. Para determinarmos a soma da série, vamos decompor a fração algébrica em frações elementares. Facilmente isto se faz mesmo sem usar o método dos coeficientes indeterminados, porque o numerador 1 pode ser expresso na forma 1 meio vezes o segundo fator do denominador, n mais 2, menos o primeiro fator do denominador, n. Portanto, a fração é igual a 1 meio vezes 1 sobre n mais 2 a dividir por n vezes n mais 2 é 1 sobre n, menos 1 sobre n mais 2, porque n dividido por n vezes n mais 2 é 1 sobre n mais 2. Temos então uma série de Mengoli, simplesmente o espaçamento entre o termo com sinal positivo e o termo com sinal negativo não é de uma ordem, mas sim de duas ordens. Então, cada soma parcial da série vai ter duas parcelas positivas e duas parcelas negativas. As duas parcelas positivas correspondem aos dois valores de 1 sobre n que não cancelam com valores anteriores de 1 sobre n mais 2.
Portanto, serão o valor de 1 sobre n quando n igual a 1 e quando n igual a 2. 1 mais 1 meio. As duas parcelas negativas serão as duas parcelas da forma 1 sobre n mais 2 com os maiores valores de n, por isso depois essas também não vão ser canceladas. Ora, os maiores valores de n são n igual a p menos 1 e n igual a p, nos quais a fração 1 sobre n mais 2 toma os valores 1 sobre p mais 1 e 1 sobre p mais 2. Portanto, cada soma parcial, a soma parcial de ordem p desta série será 1 mais 1 meio menos 1 sobre p mais 1 menos 1 sobre p mais 2. E no limite, apenas as duas primeiras parcelas, 1 mais 1 meio, vão ficar presentes, dado que as outras duas parcelas, com sinal negativo, 1 sobre p mais 1 e 1 sobre p mais 2, vão tender para 0. Então a soma desta série é 1 meio vezes 3 meios, que é igual a 3 quartos. Questão F. A soma da série de termo geral 2 vezes 0,1 elevado a n mais 0,2 elevado a n. Esta série pode ser decomposta numa soma de duas séries, usando o teorema da página 710 do livro de James Stewart. Se as duas séries, neste caso de termos gerais, 2 vezes 0,1 elevado a n, uma delas 0,2 elevado a n, a outra, se estas duas séries forem convergentes, então a série cujo termo geral é a soma dos termos gerais destas duas séries também vai ser convergente. Além disso, estas duas séries em que decompusemos a série original são de facto convergentes porque são séries geométricas com razão menor do que 1 em módulo. Questão G. Soma da série de termo geral n a dividir por raiz quadrada de 1 mais n ao quadrado. Vamos usar novamente o teste para a divergência. Se o limite do termo geral da série não existir ou for diferente de 0, então a série é divergente. E facilmente se mostra que o limite do termo geral desta série é 1. Basta dividir o numerador e o denominador por n e no denominador passar o n para dentro de raiz, ou seja, fica a raiz quadrada de 1 mais n ao quadrado a dividir por n ao quadrado, que tende para 1. O numerador, depois de dividido por n, também vai tender para 1 e o limite do termo geral será de facto 1. Então a série é divergente. A linha H, a soma da série de termo geral 3 elevado a n mais 2 elevado a n, tudo a dividir por 6 elevado a n. Novamente, decompomos a série em duas séries, uma delas de termo geral 3 elevado a n a dividir por 6 elevado a n, a outra de termo geral 2 elevado a n a dividir por 6 elevado a n. E cada uma dessas duas séries é uma série geométrica com razão menor do que 1 em módulo. Portanto, as duas séries nas quais decompusemos a série dada são convergentes e, portanto, a série que nos é dada também é convergente. E podemos calcular a sua soma calculando as somas das duas séries parciais e somando as somas dessas duas séries. A linha I, a série de termo geral, logaritmo natural de n a dividir por n mais 1. Não parece, mas esta é uma série telescópica, porque o logaritmo de um quociente é a diferença dos logaritmos. Portanto, fica logaritmo de n menos logaritmo de n mais 1. Ora, a soma desta série será o primeiro termo, o primeiro valor da parcela positiva, logaritmo de n, quando n igual a 1, ou seja, 0, menos o limite do outro termo, da parcela que está a ser subtraída. Ora, o limite de logaritmo natural de n mais 1, quando n tende para mais infinito, é igual a menos infinito. Portanto, esta série é divergente. A sucessão das somas parciais tende para menos infinito. Nós até podíamos ter estudado a convergência desta série de outra forma, comparando-a com outra série mais simples. Ora, o logaritmo natural de n sobre n mais 1 pode ser reescrito como logaritmo natural de 1 menos 1 sobre n mais 1. É uma questão de reparar que o numerador é n mais 1 menos 1 e, portanto, dividindo o numerador por n mais 1, obtemos como quociente 1 e como resto menos 1. Ora, comparemos este termo geral com a sucessão de termo geral menos 1 sobre n mais 1. O limite do quociente de logaritmo natural de 1 menos 1 sobre n mais 1
a dividir por menos 1 sobre n mais 1, quando n tende para mais infinito, é igual ao limite, quando x tende para 0, do logaritmo natural de 1 mais x sobre x. Estamos a fazer x igual a menos 1 sobre n mais 1, que obviamente tende para 0, quando n tende para mais infinito. Mas este é um limite notável, conhecido, e é igual a 1. Portanto, o termo geral da série que nos é dada, n sobre n mais 1, quando dividido por menos 1 sobre n mais 1, dá 1 como limite. O limite do quociente é 1. Logo, como já sabemos, as séries de termo geral, logaritmo natural de n sobre n mais 1 e a série de termo geral menos 1 sobre n mais 1, têm a mesma natureza. São ambas convergentes ou são ambas divergentes. Mas a série de termo geral menos 1 sobre n mais 1 diverge. Podíamos aplicar novamente o teste de comparação do limite, comparando esta série com a série P, com P igual a 1. Então, mais uma vez, pelo teste de comparação do limite, a série original também diverge. Recordemos o teste de comparação do limite. Se o limite do quociente dos termos gerais de duas séries for uma constante positiva, então ambas as séries convergem ou ambas as séries divergem. Questão 11. Escreva o número como uma razão de inteiros. A linha C, 0,123, e a partir daí 456 como período desta dízima infinita periódica. Ora, este número será igual a 0,123, 456, 456, etc. Portanto, 123 milésimas mais 456 milionésimas mais 456 milésimas milionésimas, etc. Então pode ser escrito como 123 milésimas mais a soma da série de termo geral 456 a dividir por 1 milhão vezes 1 sobre 1000 elevado a n menos 1. Repare-se que quando fazemos n igual a 1, obtemos simplesmente 456 sobre 1 milhão, que é a segunda parcela da expansão daquela dízima infinita periódica. Quando fazemos n igual a 2, ficamos com 456 milionésimas vezes uma milésima, portanto vamos ter a terceira parcela, e assim sucessivamente. Temos, portanto, uma série geométrica, aliás, temos uma parcela constante mais uma série geométrica de razão 1 sobre 1000. Então esta série é convergente e sabemos que a soma será o primeiro termo a dividir por 1 menos a razão. A partir daí tratava-se apenas de efetuar os cálculos, ver qual era o valor da soma daquela série geométrica e depois simplificar a fração, reduzir ao mesmo denominador para somar esta fração, a soma da série, com a primeira parcela, 123 milésimas, e apresentar o resultado na forma de fração irredutível.